Pois bem, meus amigos, dando continuidade aqui, vamos fechar aqui essas considerações sobre a Lei 8.137. Bom, ainda tratando aqui dessas questões genéricas sobre a lei, ou seja, antes de adentrarmos na análise dos tipos penais propriamente dito, veja que falávamos no bloco anterior da distinção entre sonegação e inadimplemento, também da questão da distinção entre as consequências do pagamento e do parcelamento, falamos aqui da questão da insignificância, que seria no montante de até R$20.000. Falta trazermos aqui a questão, meus amigos, do procedimento administrativo fiscal em relação a esse tema. Ou seja, estamos falando da súmula vinculante de número 24. Súmula vinculante número 24 é aquela que vai nos dizer que não se constitui o crime tributário, o crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990, antes da constituição definitiva do crédito tributário. Então vamos lá, vamos por partes. Então, primeiro, a súmula vinculante, ela exige a constituição definitiva do crédito tributário para que se possa falar no crime de sonegação. Essa exigência da constituição definitiva do crédito tributário, ela somente se aplica para as hipóteses do artigo 1º da Lei 8.137, não se aplica para as hipóteses do artigo 2º, e nem são todas as hipóteses do artigo 1º, porque a súmula fala do artigo 1º, incisos 1 a 4. Ela deixou de fora o inciso de número 5, que fala da burla fiscalização, conforme nós veremos daqui a pouco. Mas o fato, então, é que lá no artigo 1º, meus amigos, da Lei 8.137, nós temos os crimes materiais. Temos um crime, mas com modalidades distintas relacionadas a crime material. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Pelo seguinte, quando a gente fala lá na Lei 8.137, somente se consuma o crime com a produção do resultado naturalístico. Lembre que crime material é isso. Crime material significa isso. Crime material significa que você só consuma com o resultado naturalístico. No crime contra a ordem tributária, esse resultado naturalístico é a redução ou supressão do tributo. Tá? E veja, como é que eu vou falar em redução ou supressão do tributo sem saber que existia tributo devido? É por isso que se exige a constituição definitiva do crédito tributário, para que a gente tenha a convicção de que havia um tributo que é devido, havia ali a exigência de um tributo devido, e, portanto, aí sim a gente vai saber se aquela conduta do sujeito, a sonegação propriamente dita, se efetivamente reduziu ou suprimiu o tributo. Antes da condição definitiva do crédito tributário, a gente não tem como dizer que havia um tributo devido e, portanto, a gente não consegue dizer se houve a redução ou a supressão do tributo. Tá bom? Essa, meus amigos, a ideia quando a gente fala aqui, eu repito, na súmula vinculante de número 24. Agora, a súmula vinculante número 24, ela utiliza uma expressão, assim, com a devida vênia me parece equivocada, mas, enfim, é súmula vinculante, é o que a gente tem que seguir na prática e sobretudo, seguir para o concurso. Na prática, nos vincula, né? Na atuação na magistratura, nos vincula por ser súmula vinculante. Agora, quando a gente fala em concurso público, mesmo que não fosse vinculante, né? Mesmo que fosse um verbete de súmula convencional, né? No concurso tem toda a relevância, né? Mas me parece que a súmula utiliza uma expressão equívoca, porque a súmula diz que não se constitui, ou melhor, não se tipifica o crime previsto no artigo 1º. E a partir daí consolidou-se então o entendimento no sentido de que a tipificação da conduta só vem com a constituição definitiva do crédito tributário. O que significa dizer que só começa a correr a prescrição contra o sonegador a partir do momento em que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Então, às vezes acontece que a conduta do sujeito foi, 2020, a conduta dele, não, ou seja, na declaração de imposto de renda e pessoa física, ele omite a informação dos ganhos patrimoniais dele, então ali em 2020. Só que o lance, aí tem todo o procedimento de cair na malha fina, de ter a possibilidade de apresentar a defesa é insuficiente, aí apresenta de novo, aí vai a julgamento lá internamente na Receita, aí constitui o crédito tributário, só que aí ele recorre administrativamente, então ainda não houve a constituição definitiva, enfim, aí judicializa, aí judicialmente suspende o andamento do processo administrativo, aí encerra o processo judicial, quer dizer, nessa história vão anos, às vezes, para a constituição definitiva do crédito tributário.
Só que enquanto não constituiu definitivamente o crédito tributário, não tinha como haver a persecução penal. E como a lei, a súmula vinculante diz, não se tipifica o crime, senão após a constituição definitiva do crédito tributário. E aí só a partir daí é que começa a correr a prescrição criminal, né, a prescrição da pretensão punitiva contra aquele sonegador. Nesse exemplo que eu trouxe até faz algum sentido, porque tem muito a ver aí com a atuação dele, né? Impugnando administrativamente, impugnando judicialmente, às vezes com recursos meramente protelatórios. Mas e naquelas situações nas quais ele não vai impugnar administrativamente nada? Aí, às vezes, por conta de uma mora da própria administração pública, a constituição definitiva do crédito tributário só vem anos depois. E só a partir dali é que começa a contar a prescrição penal. É assim mesmo que vai valer para o seu concurso. Porque, eu repito, na súmula vinculante está escrito que não se tipifica o crime até esse momento. Então, só a partir desse momento é que se tipificou o crime, só a partir desse momento, portanto, é que começa a correr a prescrição. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela, que mais que a gente tem? Olha bem. Aí, veja só comigo, ainda aqui, meus amigos, tratando disto, vamos então para a análise aqui do artigo 1º da Lei 8.137, né, que é o artigo mais importante e é o artigo sobre o qual se aplica, sobre o qual se refere aqui, ao qual se refere a súmula vinculante 24. Vê comigo aqui na tela o artigo 1º, lembrando que aqui nós estamos falando da Lei 8.137 de 1990. Nós já dissemos que aqui é crime contra a ordem tributária praticado por particular. A gente tinha dito isso no bloco anterior, quando eu falei que o artigo 1º e 2º trata de crimes praticados por particular. E já dissemos também que aqui é o crime material. Crime, portanto, que se consuma com a redução ou supressão do tributo, e a gente sabe que, tecnicamente, a gente vai dizer que a conduta só se tipifica com a constituição definitiva do crédito tributário, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, que mais que a gente tem? Então, vamos lá. Então, o artigo 1º, ele vem dizer assim: constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Tá, algumas coisas aqui para nós, meus amigos. Então vamos lá. Então, constitui crime contra a ordem tributária. Existe uma crítica doutrinária a essa redação aqui, né? Porque os tipos penais, eles não costumam ser assim. O tipo penal, ele costuma descrever a conduta, e não o tipo penal dizendo que constitui crime. Se o tipo penal está descrevendo a conduta e aplicando a pena, é porque já está óbvio que constitui crime. Então, não precisava ter dito constitui crime contra a ordem tributária, reduzir ou suprimir. Bastava dizer reduzir ou suprimir tributo ou contribuição social ou qualquer acessório. Então, existe uma crítica doutrinária a essa expressão, mas avançando aqui, veja que nós temos então, constitui crime contra a ordem tributária, reduzir ou suprimir tributo ou contribuição social. Você já percebeu, você que está estudando tributário, você que lembra de fundamentos de direito tributário, você já percebeu que aqui tem uma redundância do legislador, porque contribuição social é modalidade de tributo, né? Lembra que tributo é gênero, e aí tem algumas espécies. Entre as espécies, aí a gente tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Entre as contribuições, aí nós temos a contribuição dos conselhos profissionais, temos a contribuição de intervenção no domínio econômico, temos a contribuição de iluminação pública e temos aquelas contribuições que são destinadas ao custeio da Seguridade Social. A estas nós chamamos de contribuições sociais. Ou seja, contribuições sociais são modalidades de contribuições que são modalidades de tributo. Então aqui você percebe que tem uma redundância do legislador. Quando o legislador fala em suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social já efetivamente, né, já é modalidade de tributo. Mas basta a gente entender que a lei é de 1990. Né? Então, lembra que o CTN, né, foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei complementar, o CTN, o nosso Código Tributário Nacional, que é lá da década de 70, lembra que ele só falava de 3 tipos de tributos. Era imposto, taxa e contribuição de melhoria. Não tinha empréstimos compulsórios e as contribuições. Então, na época do CTN, realmente a gente falaria tributo ou contribuição social.
Ah, mas a Constituição é de 88, a lei aqui é de 1990. Só que a Constituição é do finalzinho de 88 e 1990 era exatamente o momento em que ainda se discutia isso. Ainda se discutia se a Constituição tinha adotado essa visão quinquipartite dos tributos, ou se era aquela concepção tripartida que era lá do Código Tributário Nacional. Ou seja, tinha uma discussão doutrinária em saber se contribuição social teria a natureza de tributo ou não. É por isso que foi válida essa redundância do legislador. Claro que hoje a gente sabe, passados aí 30 anos, né? Claro que a gente sabe que, enfim, é uma redundância. Mas, para o momento histórico em que foi aprovado, realmente fazia algum sentido, tá? Então, realmente, mas aí, então o crime, basta a gente entender que é reduzir ou suprimir tributo, né? Porque contribuição social a gente sabe que é redundância, mas vai que cai lá na prova, o examinador cobra lá a literalidade legislativa e coloca tributo ou contribuição social, aí você raciocina, não, porque aqui é redundante, então a redação aqui está errado, o examinador está tentando te levar a erro. Não, o eventual equívoco aqui, na verdade, é uma redundância, mas que é feita pela própria lei, a assertiva estará correta. Só que aí eu quero que você prossiga mais um pouco para a gente compreender o seguinte. São 5 incisos. Porém, meus amigos, aqui é um crime único. Aqui só tem um crime. Não são 5 crimes diferentes. Aqui só tem um crime. Qual é o crime? Reduzir ou suprimir o tributo. Só que esse é um daqueles crimes que a gente chama em doutrina de crime de forma vinculada. Crime de forma vinculada é aquele crime que só pode ser praticado de uma forma específica. A gente comentou aqui, por exemplo, se a gente parar para pensar, a gente já comentou aqui que existem, né, os crimes de forma livre e crimes de forma vinculada. Se a gente parar para pensar, o crime de redução à condição análoga de escravo. Qual é o crime? Reduzir a condição análoga de escravo. Mas como é que se faz isso? Aí vem o artigo 149 do Código Penal e explica, né? Submetendo a trabalhos, a condições de trabalho degradante, a jornada exaustiva, privando de liberdade. Então é crime de forma vinculada, quer dizer, se diz qual é o meio de praticar o crime. Aqui é a mesma coisa, eu não tenho 5 crimes diferentes. Aqui eu tenho um crime só no artigo 1º, que é o crime de reduzir ou suprimir o tributo, mas que só se consuma se ocorrer uma das 5 hipóteses previstas nos 5 incisos. Ou seja, eu tenho só um crime, mas com 5 formas diferentes de serem praticados. É um crime único, mas são 5 as possibilidades de praticar esse crime, tá? Volte comigo aqui para a tela. Então, volta lá. Olha só. Então, o crime consiste em reduzir ou suprimir o tributo ou contribuição social, a gente sabe que é a redundância do código, da lei, perdão, e qualquer acessório. Agora, mediante as seguintes condutas, é o final aí do caput, né, do artigo 1º. Então, mediante as seguintes condutas, ou seja, o crime, como eu dizia, é reduzir ou suprimir o tributo, mas mediante uma das 5 condutas que estão distribuídas pelos 5 incisos. Então, eu tenho só um crime, mas 5 formas distintas de praticar esse crime. Qual é a primeira forma de praticar esse crime? A primeira forma, está escrito aí no inciso de número 1, é omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Então, é omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. É exatamente aquilo que eu dizia, né? Eu citava como exemplo, no bloco anterior, um profissional liberal que amealhou R$500 mil e ele declara lá que amealhou 50, quer dizer, ele está omitindo informações sobre o seu acréscimo patrimonial. Ou pode ser alguém que vai lá e ele coloca despesas dedutíveis de imposto de renda que não existem. Nós sabemos que existem despesas que são dedutíveis, você pode deduzir ali do imposto de renda, então despesas com saúde, com educação. Então o sujeito lá declara que pagou X de plano de saúde e não pagou nada, ou que pagou um determinado profissional médico e não pagou coisa nenhuma. Então aqui cairia na primeira hipótese, né? Então ele está ali suprimindo ou reduzindo o pagamento do tributo, omitindo a informação, naquele exemplo que eu disse que ele ganhou 500 mil e disse que ganhou 50, ou prestando declaração falsa naquela hipótese que eu mencionei aqui, em que ele coloca algumas despesas dedutíveis que na verdade não existiram. Aí o inciso de número 2 diz assim:
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Então, fraudar a fiscalização tributária, eu repito, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Perceba que é uma conduta bastante parecida com o inciso de número 1. Só que no inciso de número 1, você omite informação ou presta declaração falsa diretamente às autoridades fazendárias. No segundo, você está fazendo a mesma coisa, colocando elementos inexatos ou omitindo determinadas informações, só que não diretamente na declaração prestada à autoridade fazendária, e sim em um documento ou algum livro exigido pela lei fiscal. Tá? Então, a conduta é extremamente similar, né? Ou omito informações, ou presto, ou coloco informações inexatas, só que no inciso de número 1, diretamente à administração fazendária. No inciso de número 2, em documento ou livro que é exigido pela administração fazendária, né? Ou seja, pela legislação fiscal. O inciso de número 3, ele diz assim, né? Ou seja, o terceiro tipo de conduta, ele diz então, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Então, sujeito ali a chamada nota fiscal fria, né? Então, nota fiscal fria, nota fiscal falsificada. Então, falsificou a nota fiscal para reduzir ou suprimir o pagamento do tributo, por exemplo, né? Então, como é que funciona isso? Funciona, por exemplo, quando o sujeito presta um serviço e ele ganha, sei lá, 10 mil reais pelo serviço, mas ele emite uma nota fiscal dizendo que ganhou 5 mil. Então, mancomunado ali com a pessoa que vai receber, né, aquele que efetivamente pagou, então ele coloca ali informação falsa, uma nota fiscal fria. Ou então ele compra notas fiscais de alguém que não forneceu o serviço para dizer que tem despesas dedutíveis. Então, são crimes, modalidades de crime contra a ordem tributária. Chamo sua atenção para o seguinte. Nós falamos aqui da questão da insignificância, nós falamos aqui da questão do pagamento, né? Pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade, a insignificância afastaria a tipicidade material. É importante a gente entender o seguinte: quando ocorrem essas situações, a extinção da punibilidade pelo pagamento ou a atipicidade material pela insignificância, o agente não responde por eventual crime subsidiário. Ou seja, não vamos raciocinar pensando o seguinte: ele falsificou um documento, falsificou uma nota fria, uma nota fiscal, uma fatura, uma duplicata, ele falsificou um documento. Aí cometeu crime tributário, porque ele falsificou o documento para sonegar o tributo, né, para reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. Aí ele vem, né, descobre-se lá a investigação, começa o processo, ele vem, paga o tributo, extingue a punibilidade, acabou. Não vamos raciocinar pensando, extingue a punibilidade do crime tributário, mas ele responde pelo crime de falso, que é o crime subsidiário. Não. Isso era uma dúvida comum na jurisprudência há muitos anos, mas há anos que já está pacificado. Não, porque o falso aqui não é um crime autônomo. O falso, na verdade, é um elementar do crime tributário. É um elementar, é um dado essencial do crime tributário. Se o pagamento extingue a punibilidade do crime tributário, extingue a punibilidade do crime tributário como um todo, inclusive dessa conduta que era elementar. Tá bom? Olha lá comigo, inciso de número 4, que é a penúltima hipótese, a penúltima forma de praticar a conduta. Ou melhor, a quarta conduta, né, a quarta forma vinculada aqui do crime, que é elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Evidentemente, com a finalidade de reduzir ou suprimir o pagamento do tributo. E no inciso de número 5, meus amigos, nós temos aí, para fechar, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Tá? Eu até comentei anteriormente que esse inciso de número 5 não foi contemplado inexplicavelmente pela súmula vinculante de número 24. Eu digo inexplicavelmente porque essa conduta aqui também é crime material. Também é crime material porque
é uma das condutas consistente na redução ou supressão do tributo. Só que como foi excluído da súmula vinculante, então há quem diga que na verdade aqui seria crime formal, ou seja, que se consumaria independentemente da efetiva redução ou supressão do tributo. Né? Com a devida vênia, me parece que o caput é bastante categórico ao dizer, né, que a conduta é reduzir ou suprimir o tributo mediante as seguintes condutas. E aí traz 5 incisos. Então essa seria mais uma conduta que seria uma das formas vinculadas da prática do crime, tá? Aí veja que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além da multa. Com essa pena a gente percebe não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é superior a 1 ano. Não cabe também a transação penal, porque transação penal é só para infração de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes com pena máxima até 2. Aqui 2 é a pena mínima, a pena máxima é de 5. Então não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, como a gente tinha dito, né? Suspensão condicional do processo não importa a pena máxima, mas a pena mínima tem que ser até 1 ano, e aqui a pena mínima é de 2 anos. Mas, e caberia o acordo de não persecução penal? Porque o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP, ele se aplica para os crimes sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima não ultrapasse 4 anos. Perceba que aqui se adequa, porque o crime não tem violência, não tem grave ameaça e a pena mínima é inferior a 4 anos. Aliás, eu falei a pena mínima não ultrapasse 4 anos, deixa eu corrigir. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos, né? Porque quando eu digo não ultrapassa 4 anos, seria o 4 anos inclusive. Não, a pena mínima tem que ser inferior a 4. Mas aqui a pena mínima é de 2 anos. Todavia, meus amigos, embora com essas informações a gente perceba que a conduta se adequaria à ideia de acordo de não persecução penal, mas na prática, muito dificilmente caberia falar em acordo de não persecução penal. Por quê? Porque um dos requisitos do acordo de não persecução penal é justamente a reparação do dano causado. É uma das condições do acordo de não persecução penal. Só que a reparação do dano aqui é o pagamento do tributo. E se o sujeito tem condições de pagar o tributo, ele não vai celebrar acordo de não persecução penal. Ele vai pagar e esse pagamento extinguirá a punibilidade dele. Porque o acordo de não persecução penal ele vai ter uma série de condições para ser cumprido, mas no crime tributário, se ele pode reparar o dano, que é pagar o tributo, extingue a punibilidade dele. Então, a não ser que, no caso concreto, o Ministério Público formule uma proposta dizendo que é uma hipótese em que ele não tem condições de reparar o dano e que ele repararia parcialmente ou que não repararia, mas cumpriria as outras condições. Mas pela literalidade do artigo 28A do CPP, ele precisaria dar conta disso, né, reparar o dano, e aí não seria caso de NPP, porque já extinguiria a punibilidade, como dizíamos. Tá? Volte comigo aqui para a tela. Tá? Só para a gente fechar isso aqui, aí veja que no parágrafo único se diz assim: a falta de atendimento da exigência da autoridade no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso de número 5. Tá? Bom, eu só quero chamar sua atenção aqui, eu vou falar rapidamente do artigo 2º, claro que de longe o mais importante é o artigo 1º, eu só quero te lembrar do artigo 2º o seguinte, meus amigos, vou colocar aqui na tela, o artigo 2º diz assim: constitui crime da mesma natureza. Olha, crime da mesma natureza não é porque também é crime material, como no artigo 1º. Crime da mesma natureza porque também é crime contra a ordem tributária. Né? Lembra que o caput do artigo 1º ele diz: constitui crime contra a ordem tributária. Então aqui no artigo 2º se diz: constitui crime da mesma natureza, ou seja, também constitui crime contra a ordem tributária. Só que aqui são crimes formais, ou seja, aqui é crime que se consuma independentemente de haver a redução ou supressão do tributo. E a gente vai ver que muitas condutas aqui são condutas parecidas com aquelas lá do artigo 1º da Lei 8.137. E o que diferencia é que justamente lá na Lei 8.137 tem a redução ou supressão do tributo, coisa que aqui não tem. Veja comigo aqui para a gente compreender o que estou falando. Olha o inciso de número 1. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Veja que aqui é para eximir-se. Para eximir-se aqui é o elemento subjetivo específico, quer dizer, é a intenção.
Mas aqui não é que o eximir-se total ou parcialmente do pagamento é imprescindível para a consumação. O para eximir-se é apenas elemento subjetivo específico, porque o crime propriamente dito é fazer a declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos. Ora, mas se ele fizer a declaração falsa ou omitir a informação sobre rendas, bens ou fatos, e ele efetivamente conseguir reduzir ou suprimir o tributo, não é o crime do artigo 2º, será o crime do artigo 1º. Ou seja, aqui é crime que se consuma sem resultado naturalístico, ou seja, sem efetiva redução ou supressão do tributo. E, além disso, é importante a gente perceber que a existência das hipóteses aqui do artigo 2º, meus amigos, fazem com que não tenhamos a tentativa do artigo 1º. Porque o que seria tentativa de sonegação, tentativa da prática do crime do artigo 1º, na verdade já é consumação das condutas do artigo 2º. Tá bom? Fecho aqui. Fecho também a 8.137 com essas informações. O artigo 3º são os crimes funcionais que, como eu disse, né, são aquelas condutas lá que encontram paralelo lá nos crimes contra a administração pública do Código Penal. E eu encerro aqui e volto daqui a pouco no próximo bloco com mais uma lei especial. Vamos lá.